A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje relembrará temas como loucura e obsessão, materialização e mediunidade, dentre outros, abordado por Francisco Cândido Xavier. A primeira pergunta é a seguinte: como podemos distinguir um surto psicótico de uma obsessão? Quais sintomas identificam uma ou outra ocorrência? Responde Chico: os sintomas são muito próximos uns dos outros. A grosso modo, não se pode diferenciar. Somente com acompanhamento sistemático, persistente e acuidade clínico-doutrinária pode-se chegar a um diagnóstico. O fato é que se sabe somente que era obsessão depois do tratamento por meio de passes e orações. Fora isso, ficam nossos irmãos nas internações sucessivas. Muitos dos chamados loucos sofrem uma possessão como cobrança de um passado tenebroso. E como a doutrina espírita interpreta as aparições de Nossa Senhora, por exemplo, as materializações? Responde Chico: sob o ponto de vista do fenômeno das aparições, Kardec nos traz em A Gênese, capítulo 14, item 35, que o perispírito, que é o corpo fluídico responsável pela ligação do espírito ao corpo material, no seu estado normal, é invisível. Mas, como é formado de matéria etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato de sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular, que o torna momentaneamente visível. É desse modo que se produzem as aparições. Mais adiante, em nota de rodapé, Kardec nos alerta: devem acolher-se com extrema reserva às narrativas de aparições puramente individuais, que em certos casos poderiam não passar de efeito de uma imaginação sobreexcitada e, porventura, de uma invenção com fins interesseiros. O que é óbvio, diz Chico, não desqualifica as aparições de espíritos, sejam de que gradação forem à pessoa determinada. E sobre a mediunidade? Quais os principais sintomas, tanto físicos quanto psicológicos, que a pessoa apresenta para diagnosticar-se mediunidade acentuada? Responde Chico: os sintomas podem ser variados de acordo com o tipo de mediunidade. Irritabilidade, sonolência sem motivo, dores sem diagnóstico definido, mau humor e choro inexplicável podem indicar necessidade de esclarecimento e de estudo. Certa vez, ouvi um umbandista falar que no futuro não vai haver mais manifestações de espíritos na Umbanda. Lá haverá somente estudos científicos e passes. O que vocês podem explicar a este respeito? Por que a mudança? Responde Francisco Cândido Xavier: a espiritualidade nos avisa já há algum tempo que as manifestações de efeitos físicos, como a materialização, a escrita e a voz direta, as transfigurações, etc., foram comuns durante o século passado e o início deste, lembrando aqui que ele está falando do século XX, pois era necessário chamar a atenção para a existência do mundo espiritual.
Este gênero de manifestações exige um gasto bem maior de energia do médium e, não raro, demanda o concurso de espíritos menos evoluídos, mais materializados, que se prestam a manifestações mais ruidosas e mecânicas. À medida que o espírita aprimora seus conhecimentos da doutrina e procura realizar sua reforma íntima, a tendência é que se torne mais sensível à comunicação direta com espíritos de um maior nível evolutivo. A este respeito, a espiritualidade nos afirma que a mediunidade do futuro será a mediunidade intuitiva. Outra pergunta feita ao nosso irmão Chico sobre mediunidade. Diz o entrevistador: meu irmão, aos 35 anos, começou a ouvir vozes. Indicaram-lhe o Vale do Amanhecer. Como sou leiga no assunto, levei-o até lá. Para minha surpresa, ele incorporou. No dia seguinte, ele saiu correndo como louco. Tivemos que interná-lo no sanatório espírita. Será que ele voltará ao normal? Responde Chico: seu irmão demonstra ter uma mediunidade espontânea, latente, que já deveria ter sido trabalhada. Assim entendemos que sua internação no sanatório espírita é o melhor em seu tratamento, e se for de seu merecimento, seu irmão há de se curar. Entretanto, necessitará sempre de muito amor, carinho, compreensão e muita prece. E existe relação entre música e cor? Como o médium, artista, no caso pianista, pode atingir a capacidade para saber o nome da música e do compositor que enviou uma determinada melodia ou canção? Responde o médium de Uberaba: partindo-se do princípio que tanto o som quanto a luz emitem ondas, umas mecânicas e outras eletromagnéticas, existe aí uma relação. A música emite sons harmônicos, segundo uma equação matemática quanto à frequência e comprimento, podendo proporcionar ao ouvinte uma sensação de calma ou de excitação. As cores, da mesma forma, podem ser calmantes, como o azul, ou excitantes, como o vermelho. Por essas características, ambas são utilizadas em tratamento de saúde. O trabalho mediúnico, em geral, para que seja efetivo, necessita que os médiuns participantes tenham pleno conhecimento do fenômeno. Esse conhecimento só pode ser alcançado com estudo e prática mediúnica. A partir daí, o médium tem condições de mediar as comunicações de forma plena. E como saber distinguir efeitos mediúnicos de doenças físicas? Por exemplo, as dores de cabeça e de estômago. Responde o médium de Uberaba: a segurança em distinguir efeitos da mediunidade de sintomas de doenças físicas só pode ser alcançada com a educação da própria mediunidade. O ideal é que, inicialmente, se procure um médico para certificar-se de que o mal não é físico. E uma vez confirmada a inexistência de doença, deve-se procurar a orientação espiritual. Muita paz e até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.